Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando, estamos nós aqui novamente para mais uma aula de história. Hoje, que é 31 de maio de 2021, estamos dando início à nossa última aula do mês de maio. Também estamos finalizando a nossa aula sobre absolutismo e mercantilismo. Nós que já estudamos bastante sobre absolutismo, estudamos sobre o absolutismo monárquico, estudamos também sobre o absolutismo francês e o inglês, e estudamos também sobre as sociedades do antigo regime, e para finalizar nós vimos a divisão por estamentos, sobre primeiro, segundo e terceiro estado. Na nossa aula de hoje nós vamos focar principalmente no mercantilismo. Vamos falar sobre a riqueza acumulada, se servia para todos ou não, e também vamos falar sobre do mercantilismo ao capitalismo. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Mercantilismo. O termo mercantilismo refere-se a ideias e às práticas econômicas de boa parte das monarquias europeias desde o século XV até o século XVIII. Essas ideias e práticas variavam conforme o país, mas tinham em comum o objetivo de fazer com que o Estado controlasse a economia, fortalecendo as atividades comerciais ou mercantis. Daí o nome mercantilismo. Entre as suas principais características podemos citar. Vamos ver aqui as principais características do mercantilismo. Nós temos o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e também temos a intervenção estadual, que nós vamos ver cada um deles agora mais detalhado. O primeiro de todos, que é o metalismo. A riqueza de um estado podia ser medida pela quantidade de metais preciosos que ele possuía, como ouro e prata. Assim, acumular esses metais era um dos objetivos dos estados mercantilistas. Temos também a balança comercial favorável. Um dos meios utilizados para acumular riquezas era manter uma balança comercial favorável. Em outras palavras, era preciso exportar mais do que importar, ou seja, colocar mais para fora do país do que comprar. De preferência, vendendo produtos mais caros e em quantidades maior do que aqueles comprados de outros países. Ou seja, eles exportavam. Para isso, a balança comercial favorável dar certo, eles tinham que exportar os produtos mais caros do que eles compravam de outros países para poder essa balança comercial dar certo. Tem também o protecionismo. Os governos adotavam medidas para proteger o seu mercado interno e o das suas colônias. Assim, incentivavam a produção de manufaturados, que levassem vantagem na concorrência com artigos estrangeiros e dificultavam a entrada de produtos feitos em outros países. Intervenção estadual. As autoridades de cada estado agiam em vários setores da economia, estimulavam os produtos de manufaturas, controlavam os preços e a quantidade de mercadorias comercializadas e definiam as taxas que produtores e comerciantes pagariam sempre que expressassem ou vendessem artigos no exterior. A riqueza acumulada servia para todos. A riqueza desses produtos, será que serviam para todas as pessoas daquele estado? Vamos ver agora. Vimos que um dos objetivos do mercantilismo era acumular riquezas nos cofres dos estados. Mas será que toda a população desse estado tinha uma vida boa e confortável? Não era bem isso que acontecia. Parte dos europeus passou fome entre os séculos XV e XIX. Apesar disso, a população do continente aumentou de 84 milhões em 1500 para 111 milhões em 1600. Uma grande quantidade de pessoas aumentou. Além disso, muitas famílias deixaram de trabalhar no campo e foram viver nas cidades, em busca de melhores oportunidades.
Como poucas pessoas permaneceram nas áreas rurais, a produção de alimentos não cresceu, tanto quanto ao número de bocas famintas. Ou seja, se não tinham tantas pessoas para cultivar os alimentos começaram a faltar e mais pessoas começaram a passar fome. Na Inglaterra e na França, no século XVII ao século XIX, a fome provocou saques às padarias e a outros locais onde se vendiam farinha e pão, ou seja, as pessoas começaram a roubar por conta da fome. Quando as colheitas se perdiam, a fome também se espalhava pelos campos. As colheitas se perdiam era quando praticamente não davam certo. Tipo, exemplo, falta de chuva, os alimentos não produziram corretamente e assim faltava alimento. Do mercantilismo ao capitalismo. No mercantilismo, o comércio tornou-se uma das principais fontes de acumulação de riqueza. Isso significa que a maior parte do lucro estava nas mãos dos intermediários, que eram os comerciantes, que compravam e vendiam mercadorias, e não nas mãos daqueles que produziam mercadorias em setores como a agricultura e o artesanato. Ou seja, as pessoas que produziam, os agricultores e os artistas artesãos, eles produziam, mas o lucro maior não era deles, era daqueles comerciantes que vendiam por preços absurdos os seus produtos. A partir do século XVIII, teve início um novo momento econômico conhecido como capitalismo industrial. Esse processo surgiu na Inglaterra com a Revolução Industrial. Entre os motivos do pioneirismo inglês está o fato de a Inglaterra ter acumulado grande capital em função do seu poder naval e comercial. Boa parte do capital acumulado foi investida em transformações técnicas que levaram à criação de máquinas e à implantação de fábricas. Com a difusão da Revolução Industrial, os empresários da indústria tornaram-se figuras centrais da economia, superando muitas vezes os comerciantes. Além disso, o trabalho assalariado foi substituindo outras formas de trabalho, como a servidão. Foi daí o período que as pessoas começaram a trabalhar por um salário fixo e até procurar melhores condições de trabalho após a Revolução. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.